Bom, boa noite a todos. Para mim é uma grande honra, um grande prazer estar aqui com os senhores e senhoras. Antes de mais nada, eu gostaria de registrar meu agradecimento pelo gentil convite que foi feito pela OAB aqui do Rio de Janeiro, para estar aqui com vocês, para falar um pouquinho sobre a área de arbitragem. Eu faço esse agradecimento na pessoa do Dr. Joaquim Tavares de Paiva Muniz, e aproveito também para registrar e, na verdade, louvar essa iniciativa da OAB, que é, na verdade, mais uma iniciativa, mais um interessante projeto visando a disseminação da arbitragem em nosso país. Como os senhores sabem, a arbitragem vem sendo utilizada com cada vez mais frequência em nosso país. Eu diria que principalmente em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e alguns outros estados, essa prática da arbitragem já está bastante consolidada, mas ainda falta disseminar a prática da arbitragem em outras regiões do Brasil, e esse projeto da OAB visa justamente isso. Então, realmente, eu venho parabenizar essa iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, com relação ao tema que me cabe hoje aqui, é um tema bastante interessante e prático, porque eu vou tratar aqui com vocês do tema da cooperação necessária entre a arbitragem e o Poder Judiciário. E por que a importância, qual a relevância desse tema para todos nós que utilizamos a arbitragem como um método de resolução de disputas? Primeiro, porque a arbitragem, como sabido, de maneira bastante simplista, é uma justiça privada. Ou seja, quando as partes celebram um contrato contendo uma cláusula compromissória ou, eventualmente, firmam um compromisso arbitral, o que as partes visam, num primeiro momento, é afastar essa disputa do Poder Judiciário e levar, então, essa questão, essa controvérsia, para ser dirimida por um ou mais particulares. Então, essa é a ideia, de novo, de maneira muito simplista, do que é a arbitragem. Então, portanto, quando nós falamos aqui da relação entre arbitragem e Poder Judiciário, pode chamar um pouquinho a atenção, no primeiro momento, qual a relevância, então, do Poder Judiciário nisso tudo. Dito isso, é importante dizer que a arbitragem nada mais é do que um sistema. A arbitragem é um método alternativo de resolução de disputas. E, portanto, é um sistema que não existe num vácuo jurídico. Ele só existe e ganha relevância a partir do momento que esse método de resolução de disputas, ele é avalizado, ele é criado por meio de lei. Porque, do contrário, ele não teria validade alguma. Ou seja, nós poderíamos levar certas disputas a terceiras pessoas, a privados, certas pessoas que não são juízes togados. Essas pessoas poderiam tomar uma decisão, mas, eventualmente, se não houvesse lei, não haveria força jurídica, força vinculante dessa decisão que seria tomada por esses supostos árbitros. Então, a arbitragem, de novo, não existe num vácuo jurídico. Ela só existe porque, no Brasil, hoje, temos uma lei de arbitragem. Aliás, existia anteriormente, mas existiam disposições em várias leis, inclusive no Código de Processo Civil, no Código Civil, mas foi a partir, então, da nossa lei de 96 que realmente houve um tratamento específico em nossa lei e bastante técnico a respeito da arbitragem. Mas é importante dizer que a arbitragem já existia antes da nossa lei de arbitragem 9.307 de 96. Então, uma vez que a lei reconhece a validade da arbitragem como um método alternativo de resolução de disputas, mas um método válido, o Poder Judiciário, então, começa a ter um papel fundamental a desempenhar. E por que isso? Por que é necessária essa cooperação entre o Poder Judiciário e a arbitragem? Eu diria que por duas razões principais. A primeira delas é por uma questão de assistência à arbitragem. Nós vamos aqui
exemplificar um pouquinho no que consiste essa assistência que um juiz togado pode prestar à arbitragem. E também uma outra função, eu diria, uma outra missão do Poder Judiciário é a função de controle, para que realmente não sejam cometidos abusos na arbitragem. Então, a nossa lei, o nosso sistema hoje existente no Brasil, visa justamente, ou indica, a lei nos dá o caminho para certas situações em que o Poder Judiciário poderá, sim, intervir, por assim dizer, ou assistir, ajudar as partes ao longo da arbitragem. Isso, nós vamos ver, pode acontecer, na verdade, em 3 fases distintas da arbitragem. A fase que eu chamaria de pré-arbitragem, antes mesmo do início efetivo da arbitragem, durante o procedimento arbitral e mesmo após. Então, eu gostaria primeiramente de tratar com vocês essa função que eu chamaria de assistência ou de ajuda do Poder Judiciário à arbitragem. E o primeiro exemplo que me vem à mente aqui para tratar com vocês é justamente a cláusula compromissória que não é completa, não é aquela cláusula compromissória que nós entendemos como cláusula cheia. Então é aquela cláusula que na doutrina é considerada a cláusula vazia, ou seja, aquela cláusula compromissória que não traz todos os elementos para que a arbitragem possa ser iniciada. Então, é aquela cláusula que, por exemplo, não traz nenhuma especificação quanto à nomeação dos árbitros. Não traz nenhum elemento com relação ao número de árbitros. E também aquela cláusula que, por exemplo, não faz referência a qualquer regulamento de arbitragem de algum determinado centro de arbitragem que já contém todos esses elementos para que a arbitragem possa ser iniciada. Então, nesse caso específico, em que a cláusula compromissória é uma cláusula vazia, e uma vez uma das partes querendo iniciar uma arbitragem e a outra parte não concordando com isso, a única coisa que resta à parte que quer dar início à arbitragem é o ajuizamento da ação prevista no artigo 7º da nossa lei de arbitragem. Ou seja, é uma ação cujo objetivo é justamente instaurar um procedimento arbitral. A sentença do juiz vai equivaler a um compromisso arbitral. Então, vai ser apenas a partir da prolação dessa sentença judicial, portanto, existiria nesse cenário a cooperação do Poder Judiciário para que, então, a parte possa pegar essa sentença judicial, que faz, às vezes, de um compromisso arbitral, para que, então, possa ser iniciada a arbitragem. Aliás, essa é uma das grandes alterações, modificações que a nossa lei de arbitragem de 96 trouxe, porque antes da promulgação dessa lei, a parte que queria instaurar a arbitragem simplesmente não podia fazer nada, ela não tinha meios para forçar a instauração, o início da arbitragem. Então foi exatamente. A lei veio, na verdade, tornar eficaz a arbitragem e, para isso, a lei dá às partes a possibilidade de ir até o judiciário para justamente fazer esse pedido, formular essa questão específica para que o juiz, então, prolate uma sentença com força de compromisso arbitral. Isso, infelizmente, ainda é mais comum do que nós possamos imaginar. Na prática da arbitragem existem ainda muitas cláusulas patológicas ou cláusulas vazias, como eu disse aqui, essas cláusulas que não têm todos os elementos para que a arbitragem possa ser iniciada, e muitas vezes a parte é forçada, então, a ajuizar essa ação do artigo 7º. O Judiciário brasileiro já tem dado mostras de que realmente vai fazer valer a vontade das partes quando acordaram a cláusula compromissória, mas o Poder Judiciário precisaria, então, complementar a cláusula para que, então, ela tenha essa eficácia que as partes esperavam ter quando firmaram o contrato. Bom, com relação a um outro aspecto da cooperação do Judiciário, e ainda eu diria na fase inicial,
é a questão da extinção do processo judicial quando existe uma cláusula compromissória no contrato, ou mesmo um compromisso arbitral que é trazido aos autos de um processo judicial. Eu vou exemplificar aqui, é o caso quando o contrato tem uma cláusula compromissória, mas ainda assim uma das partes, ao invés de iniciar uma arbitragem, inicia um processo judicial, vai diretamente ao Poder Judiciário. E aí, hoje, então, nós temos, até pela nossa lei, pelo nosso Código de Processo Civil, a possibilidade de invocar, em sede preliminar, a existência da cláusula compromissória, e aí é obrigação do juiz extinguir o processo judicial. Então, essa é mais uma cooperação do Poder Judiciário para fins de que a arbitragem tenha, de fato, eficácia na prática. Porque, do contrário, a parte poderia iniciar um processo judicial, independentemente da existência da cláusula compromissória. Isso acontece com bastante frequência também. Nós temos já vários julgados nesse sentido, quando uma das partes, em desrespeito à cláusula compromissória, inicia um processo, e muitas vezes é um processo, inclusive, para tentar anular o contrato ou a cláusula compromissória, e nesse tipo de cenário é obrigação legal do juiz, quando invocada então a cláusula compromissória, ou até de ofício, o juiz extinguir então o processo judicial. Como eu disse aqui, isso tem acontecido com bastante frequência, e isso na verdade é decorrência também do efeito negativo do princípio competência-competência, previsto em nossa lei de arbitragem. E o que é esse princípio competência-competência? É exatamente nesse tipo de cenário em que uma das partes vai ao judiciário, independentemente da existência de uma cláusula compromissória, para alegar, por exemplo, que o contrato é inválido, o contrato é nulo e, portanto, a arbitragem não pode ser iniciada. Nesse tipo de cenário, o que diz a nossa lei no artigo 8º é que os árbitros têm a preferência, têm a primazia para decidir essa questão, pelo menos num primeiro momento. Então, cabe ao juiz, com base nesse efeito negativo do princípio competência-competência, extinguir o processo judicial e deixar o árbitro, ou os árbitros, no caso de um tribunal arbitral, decidirem essa questão em primeiro lugar. Então, independentemente de uma alegação de que o contrato é nulo, por exemplo, e que, portanto, a cláusula compromissória seria inválida, o juiz deve extinguir o processo judicial e remeter as partes à arbitragem. E aí vão ser os árbitros que eventualmente vão falar se aquele contrato é válido ou não, ou se as partes estão obrigadas ou não pela cláusula compromissória. E aí, uma vez feita essa análise, uma vez os árbitros tenham decidido a respeito dessa questão, ainda existe a questão do controle, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que é feita posteriormente à prolação da sentença arbitral. Então, essa questão da extinção do processo judicial quando existe uma cláusula compromissória, nada mais é do que decorrência desse princípio que é muito conhecido em arbitragem, tanto doméstica como internacional, o princípio competência-competência. Bom, e falando ainda dessa questão, dessa fase ainda preliminar da arbitragem, uma questão muito importante e de ordem prática é a questão das medidas cautelares. Como vocês sabem, a arbitragem muitas vezes leva alguns dias ou algumas semanas até ser efetivamente instaurada. E o que eu digo com efetivamente instaurada? Até os árbitros terem aceito, então, essa missão de julgarem um determinado caso, uma determinada disputa. Então, a nossa lei fala que a data oficial, por assim dizer, de instalação da arbitragem é quando o árbitro aceita, então, a sua missão. Mas até que isso aconteça, na prática, isso pode levar alguns dias, se não semanas e às vezes até meses, dependendo do caso. Então, a parte protocola um requerimento de arbitragem, muitas vezes numa câmara arbitral, já faz a nomeação de um árbitro, aí a câmara arbitral vai fazer a notificação do requerimento de arbitragem para outra parte, a outra parte muitas vezes vai ter, por exemplo, no caso da CCI, 30 dias para apresentar uma resposta e fazer a nomeação do outro coárbitro, e tudo isso, então, leva tempo. E aí os árbitros, uma vez nomeados, eles normalmente têm que preencher
um formulário de independência e imparcialidade. Então, normalmente, eles têm que firmar um documento, um formulário, para dizer que eles não têm realmente nenhuma relação, seja com as partes, seja até, eventualmente, com os advogados. Esse foi o tema, aliás, da palestra anterior. Então, todo esse processo, todo esse trâmite pode levar tempo. E aí, o que fazer no caso de a parte ter um assunto urgente? Por exemplo, a parte contrária está nitidamente dissipando bens, ou aquele bem realmente vai desaparecer por algum outro motivo. Enfim, uma típica situação de medida cautelar. O que fazer nesse caso, quando as partes pactuaram a arbitragem, mas ainda o tribunal não se encontra constituído? Nesse tipo de cenário, o que se pode fazer é realmente ajuizar, a parte pode ajuizar uma medida cautelar diretamente no Poder Judiciário, justamente informando ao juiz que existe uma cláusula compromissória no contrato, mas que ainda o tribunal arbitral não se encontra constituído. E aí, tendo os requisitos legais para uma liminar, eventualmente o juiz vai examinar, então, essa questão, vai assumir essa jurisdição limitada no tempo, porque nós vamos ver aqui, a partir do momento da constituição do tribunal arbitral, essa competência passa, então, novamente aos árbitros. Mas, então, o juiz vai poder assumir essa jurisdição limitada no tempo, examinar, apreciar essa medida cautelar, eventualmente vai conceder uma medida liminar ou não, e aí, então, a parte concedida a medida liminar tem a obrigação de requerer a instauração da arbitragem no prazo de 30 dias, sob pena de a liminar perder efeito. Então, hoje, a jurisprudência já se encontra praticamente pacificada nesse sentido, de que não existem problemas, não existem empecilhos para que a parte, então, recorra ao judiciário anteriormente à constituição do tribunal arbitral. Inclusive, nós temos hoje já a jurisprudência do STJ nesse sentido, e há também um projeto de modificação da lei de arbitragem que visa justamente acrescentar um ou dois parágrafos nesse sentido, para deixar claro o que já diz hoje a jurisprudência majoritária. É o que eu acabei de dizer aqui, anteriormente à constituição do tribunal arbitral, a parte pode sim requerer uma medida cautelar perante o Poder Judiciário. E só então para complementar esse ponto, como eu disse aqui, a jurisprudência também do STJ vai na linha que eu acabei de dizer, no sentido de que, uma vez constituído o tribunal arbitral, a competência, a jurisdição, na verdade, passa do Poder Judiciário para os árbitros, que podem, inclusive, revogar a eventual liminar, que foi dada pelo Poder Judiciário, podem modificá-la, ou, enfim, o tribunal arbitral, então, passa a ter jurisdição exclusiva sobre a matéria. Esse é um ponto muito importante do ponto de vista prático, porque muitas vezes a parte precisa mesmo de uma medida cautelar, e é bom nós sabermos que hoje essa questão já se encontra praticamente pacificada na jurisprudência. Se esse projeto de lei vier a ser aprovado, é mais uma garantia, então, de que você pode, sim, recorrer ao Poder Judiciário. E tudo isso na linha do que eu disse no início, da cooperação do Poder Judiciário. Então, o que o Poder Judiciário estaria fazendo nesse tipo de cenário é nada mais do que cooperar com a arbitragem, ajudar para que a arbitragem tenha um resultado final útil, porque do contrário, eventualmente, se o bem, por exemplo, for dissipado, o bem objeto do procedimento arbitral desaparecer, obviamente aquele procedimento arbitral perde objeto e não faz mais sentido. Então, o Poder Judiciário nada mais faz nesse tipo de cenário do que realmente ajudar a arbitragem para que, então, o procedimento arbitral tenha um fim útil, para que a parte, então, caso ganhe a arbitragem, possa, então, aí partir para uma eventual execução, cumprimento de sentença arbitral. Bom, isso é com relação à parte ainda pré-arbitral. Como eu disse, né, nesse tipo de situação ainda, as partes estão tentando ainda constituir o tribunal arbitral e, portanto, instaurar efetivamente a arbitragem. Bom, uma vez
que isso ocorra, nós passamos então por uma fase seguinte do procedimento arbitral, que é realmente a arbitragem, ou seja, aquilo que as partes contrataram no contrato quando firmaram uma cláusula compromissória ou quando iniciaram uma arbitragem com base num compromisso arbitral. E aí tem algumas questões também que podem ser tratadas com relação a essa cooperação entre Poder Judiciário e arbitragem. A primeira delas, que inclusive está prevista na nossa lei de arbitragem, é a condução coercitiva de testemunhas renitentes. Por exemplo, aquela testemunha que se recusa a prestar depoimento na arbitragem. Isso eu diria, com base na minha experiência, é bastante incomum, é muito raro disso acontecer, mas, obviamente, não se pode descartar que uma testemunha qualquer se negue a comparecer a uma audiência arbitral, e nesse caso, caso os árbitros, ou mesmo as partes, entendam que o testemunho, o depoimento dessa testemunha é chave, é importante, os árbitros podem sim, então, requerer a cooperação de um juiz do Poder Judiciário para que, então, essa testemunha seja conduzida coercitivamente para prestar depoimento na arbitragem. Com relação às medidas cautelares, como eu acabei de dizer aqui, na fase pré-arbitral, quem aprecia pedidos cautelares é o juiz togado, o Poder Judiciário. Após constituído o tribunal arbitral, após instaurada a arbitragem, quem, em tese, possui jurisdição exclusiva para a apreciação e julgamento de medidas cautelares, são os árbitros. Então, isso hoje também está alinhado com a nossa jurisprudência, inclusive do STJ, que reconhece, então, essa jurisdição exclusiva dos árbitros para medidas cautelares. Contudo, e é importante lembrar que, como todos nós sabemos, os árbitros não têm poderes coercitivos, não têm o poder de império. Ou seja, os árbitros podem, eventualmente, apreciar e julgar um pedido cautelar, podem conceder uma liminar, mas aí só resta aos árbitros esperar que a parte dê cumprimento àquela liminar específica. Bom, o que pode acontecer na prática é a parte não cumprir a liminar, a decisão cautelar proferida pelos árbitros. E aí, o que cabe então fazer? Os árbitros podem então, nesse cenário, requerer, então, ajuda, a cooperação do Poder Judiciário, de novo, para dar efeito, então, a essa medida que foi ditada, foi proferida pelos árbitros. Então, aqui, mais uma vez, os juízes têm um papel relevantíssimo a desempenhar, no caso de uma parte não cumprir uma medida liminar proferida pelos árbitros. Então, aqui é importante deixar isso bem claro. Na fase pré-arbitral, quem aprecia e julga cautelar é o próprio juiz, e eventualmente ele mesmo vai dar cumprimento, vai dar efetividade a essa medida cautelar, a essa liminar. Uma vez instaurada a arbitragem, quem decide são os árbitros, mas eventualmente quem executa é o Poder Judiciário. Por favor. Como é que seria, professor, essa reação? Esses árbitros ingressariam em uma ação diretamente, solicitando esse auxílio do Judiciário? Normalmente os árbitros podem fazer isso por ofício, não há necessidade de ajuizamento a priori de uma ação, seria realmente por meio de ofício a um determinado juiz, mas o fato a pergunta é muito boa, e isso não está previsto em nossa legislação. Inclusive, no novo projeto do CPC, existe já essa previsão justamente para deixar isso claro, qual a via que deve ser utilizada pelos árbitros para que, então, informem e requeiram, então, essa assistência do juiz. Mas hoje, como isso não está em nenhuma lei, é feita de maneira, eu diria, de certa maneira, informal, por meio de ofício, pedindo, então, a colaboração do juiz. Inclusive, eventualmente poderia, até por uma falta de previsão ainda legal sobre o assunto,
Então, justamente, a ideia é que isso no futuro próximo seja, então, regulado para que não exista, então, qualquer tipo de dúvida a esse respeito. Bom, com relação ainda ao procedimento de arbitragem propriamente dito, nós temos também uma previsão legal, na verdade o artigo 25 da nossa lei de arbitragem, que dispõe o seguinte: caso exista uma questão relevante sobre direitos indisponíveis, e que essa questão seja relevante para a resolução da disputa levada à arbitragem, os árbitros podem, então, suspender o procedimento de arbitragem e remeter as partes ao judiciário para que, então, discutam essa questão relacionada a direitos indisponíveis e, uma vez que tenham uma decisão a esse respeito, voltem à arbitragem para que ela tenha, então, seguimento. Então, a previsão legal está no artigo 25 da lei. Na prática, é uma previsão não muito utilizada. Eventualmente, esse projeto de lei de arbitragem visa até a eliminar esse artigo, mas ele hoje é lei no Brasil e ele pode eventualmente ser utilizado, então, nesse caso específico de que certas questões dentro da arbitragem sejam relacionadas a direitos indisponíveis e que, portanto, os árbitros não teriam jurisdição para decidir a esse respeito. Então, os árbitros suspenderiam o procedimento arbitral e remeteriam as partes ao Poder Judiciário. Também um outro item previsto em lei é o poder do juiz de fixar os honorários dos árbitros. Como vocês sabem, normalmente os árbitros recebem para trabalhar como árbitros. Normalmente, se for uma câmara de arbitragem, normalmente existe uma tabela de honorários. Então, nesse tipo de caso, não vai existir dúvida com relação à remuneração dos árbitros, mas em tese, existe essa possibilidade de que um árbitro trabalhe e os honorários desse árbitro ainda não terem sido fixados, e aí esse árbitro pode, então, fazer uma solicitação ao judiciário para que, então, o juiz fixe esses honorários dos árbitros. Bom, com relação ainda a essa cooperação do Poder Judiciário, cabe agora tratar um pouquinho da fase pós-arbitragem. E o que eu quero dizer com pós-arbitragem é após a prolação da sentença arbitral. E, bom, a primeira coisa que nos cabe tratar aqui é a questão do cumprimento da sentença. Porque existem hoje... Exatamente. Então, como vocês sabem, existe a possibilidade, uma vez proferida a sentença arbitral, de que a parte perdedora dê cumprimento voluntário àquela sentença. Aliás, é o que se espera e é o que acontece, eu diria, na maioria dos casos, com base em estatísticas publicadas por algumas câmaras arbitrais, inclusive pela própria CCI, a Câmara de Comércio Internacional em Paris. Então, o que se espera é que a parte realmente dê cumprimento voluntário à decisão arbitral. Contudo, o mundo não é perfeito e muitas vezes é necessária, então, a intervenção do Poder Judiciário, aí sim, para dar cumprimento forçado àquela sentença arbitral. Seria o caso típico de cumprimento de sentença. E vale dizer, claro, que a sentença arbitral ela é equiparada à sentença judicial. Então, a partir daí, não se aplica mais a lei de arbitragem, mas sim o Código de Processo Civil, e a parte pode, então, iniciar um cumprimento de sentença perante o Poder Judiciário para, então, fazer valer essa sentença arbitral. Bom, com isso, eu fecho o capítulo da assistência, dessa missão que o Poder Judiciário tem de assistir, de ajudar a arbitragem. Nós exemplificamos aqui alguns casos, algumas hipóteses em que o Judiciário pode e deve intervir para ajudar a arbitragem. E agora eu passo, então, ao que eu chamaria de segunda missão do Poder Judiciário, que é a questão do controle desse sistema arbitral. Como nós dissemos aqui no início da exposição, a arbitragem não existe num vácuo. Ela existe, ela é tratada numa lei e, portanto, ela
pode ser utilizada por determinadas partes que escolhem, então, no contrato, ou firmam uma cláusula compromissória ou um compromisso arbitral e vão, então, para a arbitragem quando tem alguma disputa entre si. E o que pode acontecer nesse procedimento arbitral? Podem acontecer vícios, podem acontecer problemas que não podem fugir à análise do Poder Judiciário. Então, é um sistema que existe, e existe com força equiparada à sentença judicial, ou seja, a arbitragem, uma vez proferida a sentença arbitral, a parte, como nós dissemos aqui, vai poder partir, inclusive, para um cumprimento e execução da sentença. Então, portanto, o Poder Judiciário não pode passar sem fazer uma eventual análise do procedimento arbitral como um todo, ou inclusive com relação à própria validade da cláusula compromissória, que é feita, na verdade, a posteriori, como eu disse aqui, posteriormente à prolação da sentença. E tudo isso por quê? Qual a lógica desse controle do Poder Judiciário? Primeiro, a razão de ser é isso, para que sejam evitados, então, abusos, vícios, e muitas vezes até para controlar a vontade das partes, que é, na verdade, a origem da arbitragem. Se não houve acordo das partes para uma cláusula compromissória, a arbitragem simplesmente não existe, não há jurisdição arbitral. Então, por que esse controle? Justamente para que não existam vícios ou problemas desde o início da arbitragem, no caso eventual até vício de consentimento, e muitas vezes vícios de procedimento. Por exemplo, não ter sido observado o princípio do devido processo legal e do contraditório na arbitragem. Isso é, por exemplo, uma questão que pode ser levada ao judiciário para fins de anulação da sentença. Então, essa é a lógica de existir esse controle do judiciário sobre a arbitragem. Agora, a segunda parte dessa lógica. Por que esse controle é feito a posteriori? Porque justamente o que se quer com a arbitragem é que a arbitragem, então, tenha um início, um meio e um fim, sem a intervenção do judiciário no meio desse procedimento. Porque, do contrário, o Poder Judiciário poderia, por exemplo, dar uma liminar para suspender a arbitragem logo no início, para justamente fazer uma análise com relação ao consentimento das partes com relação à arbitragem. E aí, toda a ideia da arbitragem se perderia, porque o juiz, então, determinaria a suspensão da arbitragem e as partes passariam anos, quiçá, debatendo a validade daquela cláusula compromissória. Então, a ideia da lei e das leis mais modernas que existem no mundo sobre a arbitragem é que esse controle fique para um momento posterior à sentença arbitral. Existem sistemas, outras legislações em outros países, que comportam algumas exceções a essa regra de controle a posteriori, mas no Brasil é o nosso sistema, então esse controle é feito posteriormente à prolação da sentença arbitral, justamente para evitar, então, esse tipo de problema, por exemplo, que eu citei aqui, de suspensão do procedimento arbitral, até que, então, o Poder Judiciário pudesse se pronunciar sobre a validade da cláusula compromissória. Então, é aquele princípio que eu tratei no início da competência. Então, na verdade, a própria lei diz, se houver alguma questão relacionada à validade e eficácia da cláusula compromissória, quem decide em primeiro lugar é o árbitro. Certo ou errado, ele que decide, e depois, eventualmente, a parte perdedora pode voltar a tratar dessa questão no Poder Judiciário pós-prolação da sentença arbitral. Então, esse controle, ele, na verdade, é muito importante, porque, por exemplo, as questões que podem ser levadas, então, ao Judiciário houve realmente consentimento das partes com relação à adoção da arbitragem? Muitas vezes, por exemplo, em contratos complexos, fica muito claro que duas partes se obrigaram por aquela cláusula arbitral. Mas muitas vezes tem questões, será que a companhia, a empresa controladora de uma dessas partes signatárias do contrato também se comprometeu, se obrigou à cláusula compromissória? Então, por exemplo, essa é uma questão que muitas vezes é levada à arbitragem. Então, uma parte dá início
a um procedimento arbitral contra aquela parte que assinou o contrato, mas inclui também na arbitragem a empresa controladora, justamente alegando que ela teria, de certa maneira, anuído com a cláusula compromissória. E aí essa parte que foi trazida para a arbitragem vai poder se defender dentro da arbitragem, então com base no princípio competência, ela deve participar da arbitragem, ela vai apresentar sua defesa perante os árbitros, e se os árbitros disserem, não, nós temos jurisdição, você se obrigou à cláusula compromissória, essa questão vai poder ser debatida posteriormente perante o Poder Judiciário. Então, realmente são dois momentos, um momento perante os árbitros e, eventualmente, depois uma futura discussão no Poder Judiciário. Por exemplo, uma outra questão que pode sim ser trazida ao Judiciário pós sentença arbitral é a questão de eventuais vícios, né, do procedimento, por exemplo, de não ter sido respeitado o princípio do devido processo legal e do contraditório. Nesse tipo de situação, a parte perdedora pode sim ajuizar uma ação anulatória para tratar desse tema. Por exemplo, uma outra questão que também pode ser debatida é a questão da arbitrabilidade daquela situação, daquela questão levada à arbitragem. Muitas vezes, aquela questão trata de direitos indisponíveis, os árbitros entenderam que não era o caso e um juiz eventualmente vai entender que não, realmente os árbitros não tinham jurisdição sobre aquela determinada matéria. Por exemplo, contratos de adesão. Eventualmente é uma situação bastante particular, tratada na lei, em alguns casos essa arbitragem pode ser válida, mas, por exemplo, o juiz pode fazer esse controle a posteriori se realmente a arbitragem era válida ou não para decidir disputas relacionadas àquele contrato específico. Bom, agora já a título de conclusão dessa exposição, a gente pode então notar de maneira bastante clara a importância que o judiciário tem na arbitragem. E o paradoxo maior disso tudo é que justamente quando as partes querem prever uma cláusula compromissória no contrato, elas querem justamente se afastar do Poder Judiciário. Então, esse é o objetivo primordial da arbitragem, é uma justiça privada. E o grande paradoxo nisso é que, uma vez que as partes cheguem à arbitragem, muitas vezes elas vão precisar da cooperação do próprio Poder Judiciário que elas visaram afastar no início da relação contratual. Então, é um paradoxo, na verdade, mas é dessa maneira como funciona o sistema e funciona bastante bem, desde que respeitadas essas missões, que eu chamaria aqui, dos árbitros, de um lado, que é de fato decidir o mérito de todas e quaisquer controvérsias relacionadas àquele contrato que contenha uma cláusula compromissória, e de outro lado, o juiz, que vai realmente servir como um apoio. De um lado, em certas hipóteses, ajudando a arbitragem, e em certas situações, na verdade, fazendo um controle para que, então, a arbitragem tenha validade no nosso sistema jurídico. Então, a nossa lei de arbitragem é uma lei bastante moderna, ela está alinhada com as legislações de outros países, que também já tem uma prática de arbitragem bastante consolidada, e justamente visa criar, então, esse cenário, esse sistema em que o árbitro deve prevalecer, mas que o Poder Judiciário pode, em certas situações, intervir para ajudar ou para controlar, então, a arbitragem. Então, justamente, nesse ajuste fino do dia a dia, da prática, que a gente pode perceber se a arbitragem em um determinado país funciona para valer ou não. Porque muitas vezes nós podemos ter uma lei moderna de arbitragem, ou seja, prevendo tudo isso que nós dissemos aqui, mas o judiciário, por exemplo, ter uma atitude anti-arbitragem, ou seja, em qualquer situação, por menor que seja, qualquer alegação, por menos factível que possa ser, de que, por exemplo, o contrato é um contrato nulo, que a cláusula compromissória
não deve ser respeitada, que ela não seria válida, na menor alegação feita por uma das partes, o juiz suspenderia a arbitragem, então começaria toda uma discussão judicial a respeito daquele tema e a arbitragem ficaria realmente esvaziada, porque não faria sentido, então, as partes irem para a arbitragem para discutirem, então, o tema da validade da cláusula compromissória durante anos a fio no Poder Judiciário. Então, eu diria que, embora por caminhos distintos, o juiz e o árbitro, eles contribuem, então, na verdade, para uma efetiva prestação jurisdicional. É uma justiça diferente, é uma justiça privada, mas não deixa de ser uma justiça, e é nela que é feita, então, essa prestação jurisdicional, e que acaba, como nós sabemos aqui, numa sentença arbitral, final, que tem a força de uma sentença judicial. Acho que nós temos uma pergunta, por favor. Claro. A Câmara Tribunal, só tem umas catalogas contra causas de um voto médio, correto? Em votos pequenos, nós temos hoje, por exemplo, o problema banqueiro, problema de telefonia, problema de energia elétrica. Outra parte, consumo de abastecimento de água e esgoto. Essas empresas, hoje, elas estão subcarregando o poder judiciário em todos os sentidos. Eu sempre fui favorável ao princípio arbitral, mas, com todo respeito, pela cultura do sistema, eu tenho minhas dúvidas. Em breve, houve grandes mudanças depois da lei, certo? A gente diz o Supremo. Sem dúvida. E tirou aquele problema da constitucionalidade da lei. E qualquer falhazinha que pudesse haver na decisão arbitral, o juiz poderia tomar um número. Com todo respeito, eu referendo ao iniciamento, a justiça aqui, São Paulo, se quiser, o senhor acabou de colocar certos atos serem, digamos assim, terem intervenção do judiciário, um atrás que nós estamos aqui, mas não vamos ter, enfim, porque hoje é difícil o senhor consegue desenvolver a armação do direito, mas ele que seja em menos de 4, 5 anos. Então, temos por aí, eu posso contar, desde aquelas que eu tenho dado publicidade, resolver num ano, 2. Economia do voto médio, eles entram naquele princípio do nosso código, certo? Os artifícios operatórios são por recursos e as entrelinhas que são de embargo e por aí fora. No caso aí, está político, se eu tenho ideia, há 14 anos, em que a parte já entrou com embargo, e ela não sei quantas multas. E hoje eu tenho que reclamar, o que eu posso fazer? Eu, sinceramente, eu acho que precisava, eu concordo com você, mas se criar uma conscientização mais profunda sobre a matéria, do que realmente, eu digo, a maneira como nós estamos isso eu acho que dentro de mais de 4, 5 anos, poderia iniciar o senhor não vê no jogador, no município, e o interesse do confio é um físico. Você vê como nas exceções só no trabalhista e o cargo específico. Eu acredito que essa constatação do senhor, com a qual eu concordo, que o judiciário hoje tem um problema de celeridade muito grande,
a arbitragem acaba sendo uma opção bastante interessante, porque justamente é uma justiça que tende a ser mais célere do que o judiciário, além de mais especializada, enfim. A arbitragem tem algumas outras vantagens. O senhor levantou um ponto importante, que é a questão dos custos também da arbitragem. A arbitragem, por outro lado, também não é uma panaceia. Eu, pessoalmente, não acredito que a arbitragem vá resolver o problema do judiciário. Eu acho que o problema do judiciário é muito maior. Enfim, nós temos hoje em andamento no Brasil 90 milhões de processos. Eu não acredito que vai ser a arbitragem que vai resolver ou vai aliviar o Poder Judiciário. Mas não deixa de ser uma justiça interessante, especializada, que pode ser utilizada cada vez com mais frequência. Eu gosto. Depende da maneira que vai ser conduzido. Sem dúvida. A maneira como vai ser conduzido, eu nunca quis fazer concurso, mas eu sempre dizia, se eu fosse jogador, ou eu seria lascado, ou então a minha vida não poderia me suportar. Eu sou do tempo que o jogador procurava na SUS. Hoje eu não vejo no Rio de Janeiro. Se eu pudesse criar dificuldades, se for um juizado especial, um juizado também, que está no problema? Essa é uma... O mentor deixou, se é isso, andou passeando pelo mundo durante 6 meses. Eu sei quem é. Essas mazelas, enfim, do Poder Judiciário, realmente, enfim, é um capítulo, uma parte que, enfim, não nos cabe agora tratar aqui em tão poucos minutos, mas, enfim, eu acho a ponderação bastante interessante, bastante pertinente, e eu acho que a arbitragem, na verdade, está aí para isso, justamente para alguns casos específicos, poder, então, ajudar até também aí o Poder Judiciário. De novo, eu não acredito na arbitragem como uma panaceia para ajudar o Poder Judiciário como um todo, mas, enfim, para as partes que buscam uma justiça mais célere, mais especializada, muitas vezes tem também uma preocupação com a confidencialidade do procedimento, a arbitragem é um método de resolução de disputas bastante interessante. E apenas para concluir, então, também a minha intervenção, o papel do Poder Judiciário é muito importante, porque, como eu falei aqui, nós podemos ter no papel uma lei muito boa, mas que na prática não é aplicada exatamente na sua letra ou no próprio espírito da lei. O que é mais importante ainda é o próprio espírito. E eu diria a vocês que o Poder Judiciário brasileiro tem dado mostras muito, muito positivas com relação à aplicação e à utilização da arbitragem. Nós temos já um corpo jurisprudencial bastante importante, consolidado, muito favorável à arbitragem, com relação a vários aspectos do Instituto da arbitragem. Então, o papel de juízes de primeira instância, dos tribunais de justiça estaduais e, numa última instância, do STJ, o papel judiciário tem sido muito benéfico para a consolidação da arbitragem no Brasil. E o papel do STJ aqui, até pelo papel constitucional que esse tribunal tem no Brasil, tem realmente dado mostras de que nós estamos no caminho certo, e hoje nós temos, como advogados, o conforto de falar para os nossos clientes que a arbitragem hoje funciona na prática. Não é uma questão mais um mistério, não, será que vai ou não funcionar? Você ter uma cláusula cheia num contrato, uma cláusula bastante definida, bastante, muitas vezes sintética, mas clara com relação a aspectos da arbitragem para a instituição da arbitragem, uma cláusula cheia. Hoje a arbitragem é um instituto que realmente funciona na prática. Os juízes têm dado mostras disso no dia a dia, seja ao extinguir processos judiciais, seja a colaborar com a arbitragem ao longo do procedimento. Enfim, o judiciário tem dado mostras de que está aí para contribuir para a consolidação da arbitragem no Brasil. E, diria,
num curto espaço de tempo, a médio prazo, e isso pode ter efeitos, inclusive, para arbitragens internacionais que venham a ter a sua sede no Brasil. Porque durante muitos anos a preocupação era ter uma sede da arbitragem no Brasil seria uma questão de risco, porque a qualquer momento um juiz poderia então dar uma liminar para suspender a arbitragem. Esse cenário aqui já foi discutido em congressos internacionais inúmeras vezes, porque era uma coisa que acontecia com uma certa frequência num passado recente do Brasil. E hoje isso não tem acontecido mais, o Poder Judiciário tem dado mostras de que entende a lógica, o sistema arbitral. Isso é muito importante, inclusive, para que o Brasil possa, então, atrair arbitragens internacionais aqui para o território nacional, porque hoje os players internacionais já veem o Brasil com bons olhos. Já agora o Brasil, na verdade, de ovelha negra, passou realmente ao bom mocinho nos seminários internacionais, que justamente o Judiciário tem apoiado, então, a consolidação desse instituto no Brasil. Então, basicamente, era o que eu tinha contribuir hoje aqui com vocês. Agradeço muito a atenção e, obviamente, estou aberto aqui a eventuais novas perguntas e ponderações. Muito obrigado. Obrigado.